Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Está faltando aí um minuto e meio para nós iniciarmos a nossa live, nosso estudo bíblico. Enquanto isso, nós vamos dando últimos reparos aqui para que nós possamos estudar a palavra de Deus. Estamos estudando Gênesis, já estamos no capítulo aí 37. Devemos avançar até o capítulo 41 hoje. Devemos avançar até o capítulo 41 hoje. Enquanto os irmãos vão aparecendo no estudo bíblico, nós vamos dando os nossos avisos. Quero te convidar a participar da nossa igreja, você que não tem uma igreja ainda, você que ainda nunca recebeu Jesus Cristo, você que está desviado, você que está sem igreja, né? Talvez nem esteja desviado, está sem igreja, não está congregando, né? Eu quero te convidar a participar da nossa igreja na área especial 6 Norte, lote C, né? Setor de igrejas, aqui em Braslândia, né? Fica pertinho ali do setor de oficina, pertinho da delegacia civil, né? Polícia Civil, ali pertinho ali. Então eu quero te convidar a participar lá dos nossos cultos. Por enquanto temos só os domingos 7h30 da noite, 19h30 horas, né? 19h30 horas. Então desde já você já compartilha essa live, esse estudo bíblico com alguém, anuncie alguém aí, chame alguém para estudar a Bíblia todas as terças-feiras, às 9 horas da noite, às 21 horas, ok? Então nós estamos aqui, nós já vamos estudar a palavra de Deus, e à medida que nós temos que ser, eu gosto de ser pontual, ok? À medida que nós vamos estudando a palavra de Deus, aí vocês vão me passando as horas aí para mim poder parar no horário certo. Antes de nós começarmos, nós ainda estamos na construção da nossa igreja, já passamos para lá, para o prédio provisório, né? Enfim, né? Saímos do aluguel, já foi uma bênção para nós, né? Estamos construindo. Se você tem o desejo de nos ajudar, você que não está dizimando em nenhuma igreja, né? E você tem esse coração amoroso de investir no reino de Deus, né? A sua oferta, seu dízimo vai ser muito bem servido na nossa igreja, na construção da nossa igreja, né? Então fica aí, né, o link, a hora que eu postar esses vídeos, né, esse vídeo, esse estudo, fica o link aí, o Pix, para que se você possa, se você tem o desejo no seu coração, né? Se você tem esse desejo no coração, você pode nos ajudar, né, nessa jornada da construção dessa igreja, ok? Alguém está entrando aí, sempre que você entrar, dá um joinha, um ok, né, e para mim saber qual é o seu nome. Às vezes as pessoas colocam uma sigla no nome, fica difícil para mim compreender quem é você. Mas desde já dá um oi, aí fala um joia para mim te ver quem é que está nos vendo. Vamos orar e vamos iniciar o nosso estudo bíblico. Neste momento, oremos ao Senhor então. Senhor Jesus, ó Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos o teu nome, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai amado, Senhor, abençoa o nosso estudo bíblico. Pai amado, Senhor, que nós viemos aprender do Senhor, compreender, Pai, entrar em nosso coração, entrar em nossa mente as palavras do Senhor. Pai amado, Senhor, que através desse estudo nós podemos, Senhor, ser abençoado, ficar mais forte, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Louvado seja Deus. Então eu falei da fuga de Jacó, né, e do retorno de Jacó. Falei que Jacó ele teve 12 filhos, né, com suas mulheres, Raquel e Lia, e suas servas, Zilpa e a Bila, né? A Zilpa e a Bila. Ao findar, ele trabalhou 7 anos por Raquel, mas o Labão, seu sogro, entregou a filha primogênita, enganando ele. Ele trabalhou mais 7 anos para Raquel, né? Para casar com Raquel. E no fim, 14 anos ele trabalhou para Labão,
e depois dos 14 anos ainda ele fez um acordo, né, com o seu sogro do seu salário, que até então ele não recebia nada. Ele trabalhou 14 anos para casar com as suas esposas, né? Então, a Alda, né? Deus abençoe, Alda. Deus te abençoe. Agora eu vi aí que é você, né? Torres, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então, ele trabalhou 14 anos, mas depois dos 14 anos ele fez um acordo com Labão, né, de assalariar. E ele salariou ele, e depois que salariou, ele trabalhou mais 6 anos, ele ficou 20 anos na presença de Labão, e depois ele retornou à casa dos seus pais. Em Gênesis capítulo 28, versículo 15, o Senhor faz uma promessa a Jacó. A promessa é: o Senhor estaria com ele e o guardaria por onde quer que fosse, e faria com que voltasse à terra onde ele saiu e jamais iria desampará-lo. Essa é a promessa de Deus para Jacó. Eu estarei contigo, ou vou estar contigo, e vou fazer você retornar à casa dos seus pais. Então, lá no capítulo 31 de Gênesis, no versículo 11 e 13, né, Deus ele fala com Jacó através de um anjo, o anjo do Senhor. Né, esse anjo do Senhor ele está com letra maiúscula. Né, então, esse anjo do Senhor, a Darquinha, Deus abençoe você. Então, esse anjo do Senhor fala, porque é uma teofania. Né, é Deus em forma de um anjo, quando esse anjo do Senhor está maiúsculo. E ele fala em sonhos com Jacó da seguinte forma, veja só: e o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora e olha, e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados, malhados, porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, saia dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Então vejamos o seguinte, ele faz, Deus abençoe o irmão Zezinho, então ele faz uma aliança com Deus quando ele está indo para Padã Arã. Né? Quando ele está indo para Padã Arã e faz uma aliança com Deus. Fala, Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me guardar, me der pão, me proteger e me trazer de volta, né? O Senhor é meu Deus e em tudo eu vou te dar o dízimo. Jacó faz essa promessa. Depois de 20 anos, Deus aparece para ele em sonho e fala, volta para a sua terra. Lembra de quando você fez uma aliança comigo e se eu te guardasse, te desse pão e te protegesse, e te trazesse de volta para a sua terra, eu seria o seu Deus? Então volta agora. Depois de 20 anos, Deus fala com ele e traz ele de volta para Canaã. Né? É claro que não foi tão fácil assim, né? Houve uma perseguição do seu sogro, né? O seu sogro correu atrás dele para impedir que ele voltasse, né? Mas Deus também fala com Labão, com o sogro, fala, não trisca a mão em Jacó, porque senão você vai ver comigo, né? O Alessandro, pastor Alessandro, Eliane, Ventura, Deus abençoe vocês. Né? Não toque em Jacó, não toque nele, né? Então ele não tocou. Então ali eles fazem uma aliança, nós já vimos, né? Jacó vai para Canaã e Labão volta para Padã Arã. Ok? Mas no caminho, na ida de volta para Canaã, indo de volta para Canaã, o que acontece? A pastora Adna também, pastor Alessandro e pastora Adna. No caminho de volta para Padã Arã, para Canaã, o que fala aqui? É que nessa ida eles passam pelo vale, né? Pelo um vale de Jaboque, né? Um vale. Passa pelo vale, ele passa todos os seus bens, ele passa toda a sua família, ele leva a sua família e volta para o vale de Jaboque, porque ali ele tinha que ter uma conversa com Deus.
E nesse vale de Jaboque, o que nós falamos aqui, ali no capítulo 32, versículo 22 a 32, nos fala que ele tem ali um encontro com Deus. E ele luta com o anjo. Né? Ali ele luta com o anjo até o romper do dia. E esse anjo luta, não deixa o anjo embora, agarra o anjo. Né? Enquanto você não me abençoar, eu não te solto, você não vai embora. Né? Então foi aquela peleja com aquele anjo. Então, diz que até no texto nos fala até romper o dia. E quando rompeu o dia, o anjo disse, deixa eu ir embora. Falou, não te deixarei enquanto você não me abençoar. Então o anjo faz uma pergunta a Jacó, qual é o seu nome? Eu pergunto, o anjo não sabia qual era o nome de Jacó? Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. O anjo ali, ele está na forma de Deus. Ali o anjo está na missão do Senhor, né? O anjo está ali ordenado por Deus para conversar com Jacó. Ele não sabia o nome de Jacó? É claro que sabia. Então por quê? Qual é o seu nome? O anjo está lembrando Jacó de quem ele era. Lá em Gênesis 27 mostra que Jacó, no versículo 12, mostra que ele era um zombador. No versículo 35 nos mostra que ele era astuto, enganador, usurpador no 36. Né? E ele também era infiel no dízimo também. Porque ele falou assim, ó, se o Senhor, quando ele estava indo, né, quando ele estava indo para Padã Arã, ele faz uma aliança com Deus. Se o Senhor me guardar, me proteger, me der pão, me dar comida e fazer eu trazer de volta, o Senhor fez duas promessas. O Senhor é o meu Deus e te darei o dízimo. Então ali eu não vi nenhuma vez na história de Jacó aqui, até o presente momento do Vale de Jaboque, não sei depois do Vale de Jaboque, se ele fez uma oferenda ao Senhor, se ele fez um holocausto ao Senhor. Né? Então o anjo está lembrando de tudo que ele é, de tudo que ele era. Então a pessoa que herda a promessa do libertador jamais pode ser um Jacó. Jamais pode ser um Jacó, um trapaceiro, usurpador, enganador. Jamais ele poderia ser essa pessoa. Então Deus está mudando não só o nome dele, mas todo o caráter, toda a personalidade dele, todo o ser dele. Deus está mudando ele. Deus está transformando ele. Olha, então você não mais será chamado Jacó, mas você será chamado Israel. Então a nação de Israel, né, se tornou a nação de Israel, a nação de Jacó, a nação de Israel, formada pelos seus 12 filhos, né, pelos seus 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Então o que acontece? Né? Deus muda o nome dele. Né? Deus muda o nome dele. Daí, rompendo o dia, o anjo tocou na coxa, no fêmur, assim dizendo, né, de Jacó, e ele ficou manco. Né? Somente assim foi uma marca, né? Foi uma maneira que o anjo usou para ele lembrar daquele momento. Né? Ele se tornou uma pessoa manca, passou a lembrar daquele momento em que ele encontrou com o Senhor e Deus mudou o nome dele. Né? E ali, quando Jacó foi abençoado, Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Ele põe o nome daquele vale de Jaboque com o nome assim, Peniel. Né? Passou a ser chamado Peniel aquele lugar. Porque ali o significado, ele fala, porque vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Porque vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Veja que coisa boa, né? Então aqui nós fechamos um pouco a história de Jacó. Agora nós vamos entrar na história de José, né? O que nos diz José do Egito, mais conhecido como José do Egito. Então nós vamos entrar na história de José. Vamos falar um pouco da vida de José agora, que é um dos filhos de Jacó. É o filho primogênito de Raquel. Não filho primogênito de todos os filhos. O filho primogênito de todos os filhos é Rúben. Né? Rúben é o filho primogênito de todos. José é o primogênito de Raquel. O segundo filho de Raquel é Benoni, ou Benjamim.
Vamos falar agora da vida de José um pouco, né? Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 37, versículo 1, para que você compreenda um pouco da vida de José. Agora, a Bíblia vai falar do capítulo 37 até os 50. Até os 50 da vida de José. Vamos lá. José habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, guarde essa idade, José tinha 17 anos. Quando José tinha 17 anos, pastoreava o rebanho com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que é as servas que Jacó teve filhos, né? Então a serva de Raquel e a serva de Lia, né? Mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Com isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Então, assim, José era um filho, né? Existia uma predileção aí, né? Jacó, ele gostava mais de José, né? Começa um erro aí, né? Filho, você não ama nenhum outro a mais do que outro. Você pode ter 12, 13, 15 filhos, você precisa amar todos de uma forma, né? Todos da mesma forma, não pode ter predileção, né? Então ele tinha essa predileção por José, porque era filho de sua velhice, né? Com Raquel. Então os irmãos passavam cada vez a odiar ele mais, né? E ainda recebe uma túnica, né? Uma túnica, né? Feita maravilhosa, e dá para o garoto. Isso é um absurdo, né? Então, certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiar mais ainda. Então, veja só, né? Cada situação passa a ter mais raiva ainda. Ouça o sonho que tive. Vamos ver qual foi o sonho de José, né? Deus abençoe a Andréia, Deus abençoe, né? Vamos ver qual foi o sonho de José. Vamos lá ver? Ouça o sonho que tive. Disse-lhe: estava amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante de mim. Então o sonho dele, o primeiro sonho, foi que ele estava amarrando feixes, né, de trigo, e 11 feixes clinavam sobre o dele, ou seja, clinava sobre ele, né? E isso fazia com que os seus irmãos o odiavam cada vez mais. E fala, seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quem diz que você vai nos governar? E odiava ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho. Qual foi o outro sonho que ele teve? Vamos ver? E o contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas estavam se curvando diante de mim. Veja só, mais outro sonho. Esse sonho agora já incluía o pai e a mãe, né? O sol e a lua, o pai e a mãe, e 11 estrelas, que são os 11 irmãos dele, né? Se inclinavam sobre ele. Quando contou ao seu pai e aos seus irmãos, o pai repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viríamos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo. Então, tudo começou aí, né? Não vou dizer que tudo começou aí. Eu vou dizer que essa foi a gota d'água. Começou desde a criação, começou desde lá de trás. O pai tratando ele como, né, um filho predileto, né, tratando ele como um filho predileto, com a predileção de que ele seria mais amado do que os outros. E junto dos seus sonhos, o fez o odiar cada dia mais, diz a palavra de Deus.
Então, o que nós vamos entender aqui? O sonho de José. Não podemos compartilhar nossos sonhos com quem não acredita. Existe um ditado: águia anda com águia, águia não anda com galinha, né? Águia anda com águia, águia não anda com galinha. Né? Então, você não pode compartilhar os seus sonhos com quem não acredita. Você não pode compartilhar os seus sonhos com quem não tem a mesma fé que você, com quem não tem a mesma visão. Não compartilhe os seus sonhos, né? Maria Aparecida, Deus te abençoe. Né? Então não compartilhe seus sonhos com quem não acredita em você, com quem não anda na mesma sintonia com você. Um ditado fala que os similares se atraem. Os similares se atraem. Se você é um sonhador atrai outro sonhador. Se você é um crítico debochador, atrai críticos debochadores. Né? Então, não compartilha. Primeira lição, não compartilha seu sonho com quem não acredita no seu sonho, com quem não sonha a mesma coisa que você, com quem não é visionário, com quem não tem visão. Segundo, José ele é vendido. O irmão José ele é vendido. Em determinado momento, continuando o capítulo 37, né, os irmãos de José saíram para apacentar o rebanho. Né? Então José ele era tido assim, uma pessoa que ia lá buscar informações e trazer para o pai. E o pai dele falou: vai até os seus irmãos e traga informação deles para mim. O que eles estão fazendo, se estão bem, se estão mal, se está tudo legal. Enfim, vai lá e traga essa informação para mim. E ele foi atrás, se perdeu no lugar, na região, depois achou o caminho, né? Encontrou seus irmãos todo contente e inocente. Né? Todo contente, inocente, feliz da vida. Encontrei meus irmãos, né? Inocente, né? Então o que ele falou assim, quando os irmãos dele viu ele lá longe, falou, qual foi a reação dos irmãos? Depois de tanta raiva, de tanta ira, tanta mágoa de José. Só lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador, né? Aquele que fica sonhando, né? Que nós vamos inclinar diante dele, que ele vai ser o nosso rei, assim dizendo, né? O pai e a mãe vai se inclinar sobre ele, né? Vamos fazer o seguinte, ali existia uma cisterna, talvez seca, né? Talvez seca. Foi a hora que ele chegou, eles agarraram o José e jogaram dentro dessa cisterna e deixaram lá, dentro dessa cisterna. E ali ele ficou por algum tempo, até que passou uma caravana ismaelita. E os irmãos deles idearam, né, a vender ele como escravo. E vendeu ele a princípio por 30 moedas de prata. Mas depois a negociação me parece que ficou por 25 moedas de prata. A negociação. Então José ele é um tipo de Cristo, porque Jesus ele foi traído por 30 ciclos de prata. José foi vendido por 25 ciclos de prata, né? Negociada a 30, mas vendida a 25. Então José ele é um tipo de Cristo, né? Ele tipifica Cristo, porque foi vendido, né? Então ali ele foi vendido por essa caravana ismaelita. Mas só que aí acontece a seguinte forma. Quem os vendeu? Os irmãos. Os irmãos. Mas nessa venda, o que acontece? O irmão mais velho, que era responsável por todos, né? Que existe essa questão, o irmão mais velho é responsável. O irmão mais velho, vai, deixa ele na cisterna, eu vou dar uma passeada aí, vou rebanhar, vou guardar o gado, vou dar uma olhada no rebanho e depois eu volto. Rúben, né? E o Rúben saiu. Então, nessa saída, né, de Rúben, os irmãos vendem ele como escravo para os ismaelitas. Né? E os ismaelitas levam ele para onde? Os ismaelitas levam ele para o Egito. Quando Rúben chega, né? Cadê o menino? Vamos tirar o menino lá de dentro da cisterna, né? Agora chega, já demos uma lição dele. Não, nós vendemos ele como escravo. Falei, o que vocês fizeram? Para que vocês fizeram isso? O que vocês fizeram? Cara, que eu estou
parafraseando, né? O que é que vocês fizeram? Por que vocês fez isso? Por que que Rubem ficou tão desnorteado? Por duas coisas. Ele era o chefe. Ele era o chefe dos irmãos. Ele era o irmão mais velho. Ele era responsável. Segunda coisa, sabe por quê? Porque ele já havia profanado o leito do pai. Ele já tinha havido dormido com a mulher, com a mulher do seu pai. Né? Uma das mulheres do seu pai já havia profanado o leito do pai. E agora lascou tudo. Agora eu estou lascado. Porque eu já dormi com a mulher do meu pai, né? Com a mulher do meu pai, e agora o irmão é vendido. Daí eles criam um cenário, né? Criam um cenário, falam, vamos então agora, o que que nós vamos fazer? O que que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte agora, vamos matar um cordeiro, pegar a túnica dele, lambrecar ela de sangue e chegar lá e perguntar para o nosso pai se essa túnica ele reconhecia se era de José. Né? Então vai dar a entender que algum animal o matou e o comeu. E foi isso que aconteceu. Eles pegaram essa túnica, levaram para o seu pai e falou assim, veja se essa túnica é do seu filho José. Ele falou, é do meu filho José. Uma fera deve ter estraçalhado ele, uma fera deve ter comido ele. Né? E ele passou como sendo morto. Mas por outra situação, ele tinha sido vendido por uma caravana ismaelita, e essa caravana levou ele para o Egito. Então, o inimigo ele quer frustrar os seus sonhos, a sua perseverança. Cadê o sonho desse rapaz agora? Cadê o sonho dele se tornar, né, de que os irmãos iam inclinar diante dele? Que o sol e a lua, o pai e a mãe iam inclinar diante dele. Cadê o sonho dele? Cadê a perseverança dele? Cadê a fé dele? Onde está essa fé? Onde está essa perseverança que ele tinha? Né? Será que acabou? Será que morreu? Será que não existe mais essa fé, essa esperança? O inimigo quer frustrar você, os seus sonhos. O inimigo quer frustrar você, a sua perseverança. Oliveira, Leandro, Oliveira, Deus te abençoe em nome de Jesus. Então o inimigo quer frustrar os seus sonhos. Não deixa que o diabo frustre os seus sonhos. Não deixa que o diabo frustre os seus sonhos. Então, entra-se o que? A mentira. Né? O que é a mentira? O diabo, João 8:44, fala que o diabo é o pai da mentira. Toda mentira, diz o ditado, que tem perna curta. Né? E quando ela é descoberta, causa um problema maior ainda. Então é melhor falar a verdade. Né? Melhor falar a verdade. Né? Falar a verdade do que falar uma mentira. Porque uma hora a mentira ela é descoberta. E quando ela for descoberta, então algo pode acontecer. Algo pior pode acontecer. Vamos para frente. José, quando ele chega no Egito, ele é vendido como escravo, que já era um escravo, né, dos ismaelitas. Os irmãos dele o vendeu como escravo. Ele chega no Egito, ele é vendido pela sua segunda vez para o chefe da guarda de Faraó, Potifar. Né? Potifar o comprou como escravo e levou para sua casa. Mas o que acontece? José ele tinha a bênção de Deus. Ele carregava também a bênção de Abraão, Isaque e Jacó. E os 12 filhos de Jacó carregam também com eles a bênção de Isaque, a bênção de Abraão, Isaque e Jacó. É claro que só um deles é a linhagem messiânica, que é Judá. Eu já te disse isso aqui. Né? É Judá que é a linhagem messiânica. Mas o que acontece? Tudo que José fazia era bem sucedido. Na casa de Potifar, quando ele começou a trabalhar como escravo, né? A palavra de Deus nos fala aqui em Gênesis 39, no versículo 3, fala: quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que fazia prosperava em tudo o que
tudo que realizava, agradou-se de José e o tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou-lhe ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que possuía, Maria Aparecida Meireles, Deus te abençoe. Se não falem, a memória é minha tia, ou tia da minha esposa, né? Então Deus abençoe vocês. Então o que acontece? Tudo que José fazia era abençoado. Onde ele colocava a mão dele era abençoado. Deus o abençoava porque ele carregava a bênção dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. E quando Potifar viu que Deus o abençoava, colocou ele como administrador da sua casa, de tudo que ele tinha, e as coisas prosperavam, cada dia mais. O chefe da guarda estava prosperando cada dia mais. Ok? Daí o que acontece? O Senhor era com ele. Então tudo prosperava na mão dele. Mas só que isso levantou-se uma sedução por parte da esposa de Potifar, o chefe da guarda, o seu dono, né? O seu senhor. Então a esposa de Potifar, a Bíblia fala que José, ele era um cara bonito, de boa aparência, né, de porte físico, né, de bom porte físico, porque ele era um escravo, né? Então trabalhava, né, tinha um porte físico, tinha um corpo bonito, ele era bonito, José, ele era bonito. Então o que acontece? A esposa de Potifar acendeu os olhos, a lamparina para o lado do rapaz e falou: deita comigo. E a Bíblia fala assim: dia após dia ela encapetava o rapaz, né? Ou ela perturbava ele. Claro que não encapetava, não estava lá na Bíblia, né? Se encapetava é por minha parte, né? Então, dia após dia ela tentava o rapaz, ela perturbava o rapaz para que ele deitasse com ela. E ele fugia, até que certo dia encontrou-se os dois sozinhos em casa. E ela agarrou ele e falou: é hoje que tu não passa, rapaz, é hoje que eu te pego. Ah, se eu te pego hoje, né? Então o que aconteceu? Nesse dia, na hora que ela agarrou ele, ele saiu correndo, mas ela agarrou nas suas vestes e as vestes saiu dele e as vestes ficou na mão dela e ele saiu desnudo correndo. Saiu pelado correndo, desnudo, né? Não sei se naquela época usava cueca, né? Mas ele saiu desnudo, né? Saiu correndo pelado e as vestes ficaram na mão dela. Ele falou: já que o cara é durão mesmo, eu vou queimar o filme dele. Saiu gritando e falou: socorro, socorro, socorro. Então vieram todo mundo e falou: olha aqui, o hebreu José tentou me agarrar, mas quando eu gritei, ele deixou as vestes das minhas mãos. Que mulher pilantra é essa, né? Que mulher terrível foi essa? E ele não fez nada disso, ele foi fiel. Ele foi fiel. Nas seduções, José falou assim: olha, o meu senhor Potifar, tudo deixou na minha mão. Tudo ele deixou na minha mão, menos você. Menos você. Aqui eu posso tudo, menos você. Né? Ele foi fiel. Ele foi fiel ao seu senhor. Ele foi fiel a Potifar. Mas só que aí fica a palavra dela, a esposa. Né? Fica a esposa, mas cada marido conhece a sua mulher. Né? Cada marido conhece a sua mulher. Mas o que acontece? Ele é preso. É jogado lá na prisão. Né? Na prisão. Ele foi preso. Né? Mas a hora que o cara está crescendo, prosperando, tem a chance de reestabelecer, tem a chance, né, talvez até de comprar sua própria liberdade, falar a verdade, as pessoas acreditarem nele, né, acontece uma merda dessa. Né? Quantas merdas acontecem na nossa vida quando nós fazemos agora vai para frente. Agora eu vou para frente, agora eu vou romper. Acontece uma merda e o negócio vai para trás. Foi isso que aconteceu com ele, foi parar na cadeia.
Ele foi parar na cadeia. Mas a palavra do Senhor nos disse que tudo que ele coloca a mão é bem sucedido. Tudo que ele coloca a mão, Deus abençoa. E a palavra de Deus aqui no versículo 9. No versículo 9. Será que é no 9? Ou você não deixa eu só ver aqui onde é o versículo. Deus, Senhor, era com ele, no versículo 21. No versículo 21, está aqui anotado. Fala assim, quando ele foi preso, fala assim, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Né? Então, por isso, o carcereiro encarregou José de todo que estava na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Então, o carcereiro, ele achou graça. É claro que mediante a Deus de José, falou, esse menino não tem nada, esse menino é bom demais. Esse rapaz, ele é bem sucedido em tudo que faz. Então o carcereiro não fez mais nada, só dá tudo para esse rapaz que ele faz, e tudo que ele faz é abençoado, tudo que faz dá certo. E colocou, né, toda aquela prisão, todo aquele carcereiro, segundo, né, a ordem de José, segundo a administração de José, porque tudo que ele fazia, Deus abençoava, ok? E ali ele ficou por alguns anos. Aconteceu uma certa rixa lá dentro do palácio, Alguém escreve as horas aí para mim, por favor, né? Me ajuda aí, porque eu não posso passar do horário. Então, aconteceu uma rixa, aconteceu uma briga lá dentro do palácio, uma confusão. E o que aconteceu foi que o faraó mandou prender o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E o copeiro-chefe e o padeiro-chefe foi parar lá dentro da cadeia junto com José. Em determinado momento aconteceu o aniversário do rei Faraó. Aconteceu o aniversário do rei Faraó. E o padeiro-chefe, muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Luiz. Luiz Pereira. Deus abençoe você. Então, o que aconteceu? Eu termino a live lá para as 9h45, eu fecho. 9h40, 45 eu fecho. Tá bom? Nós podemos passar de 9h45. Então, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe foi parar na prisão, junto com José. Então, o que acontece? O copeiro-chefe e o padeiro-chefe têm um sonho. E o copeiro-chefe falou o sonho a José. José, eu tive, mas não sabia de nada, só recitou o sonho. Rapaz, eu sonhei um sonho hoje engraçado. Foi bom o sonho. Será que significa esse sonho? E o copeiro-chefe sonhei que existia 3 ramos de videira. E eu pegava os cachos da uva, exprimia as uvas dentro do copo de Faraó e pegava o copo e dava ao Faraó e ele bebia daquele suco de uva. José falou assim, eu tenho uma interpretação para você. Você sabe o que isso significa? 3 ramos, 3 dias. Em 3 dias o faraó vai restabelecer o seu cargo e vai tirar você da delegacia, da prisão, né? Vai tirar você da prisão e vai te levar novamente para o seu cargo. O padeiro falou assim, rapaz, olha que coisa boa, às vezes acontece comigo, né? Eu também sonhei, que estava carregando 3 cestos de pão, o padeiro-chefe sonhou isso, 3 cestos de pão, um sobre a cabeça, né? Então, e outros nos braços, não sei o que tem, e os gavião vinha e comia, paz do Senhor Jesus Cristo, paz do Senhor para você também. E aí os gavião vinha e comia os pão sobre a minha cabeça, e olhou para José e falou, José, diga aí qual é o significado. O José olhou para ele e falou assim, meu filho, você está lascado. Você está
apebado. Dentro 3 cestos, 3 dias. Em 3 dias, Faraó vai arrancar a sua cabeça, vai te pendurar em um madeiro e os corvos vão vir comer você. E vai me dar lascado. Faz comigo não, esse sonho não é verdadeiro não. Então o que acontece? Em 3 dias se cumpriu o que José revelou. Em 3 dias o padeiro foi, o copeiro foi reestabelecido ao seu cargo e o padeiro foi degolado e colocado para os bichos comer, para as aves do céu comer. Vamos para frente. Vamos para frente. O que acontece? Quando o copeiro é reestabelecido, José fala para ele: ei, calma aí, lembra-se de mim quando estiver na presença do faraó. Não esqueça de mim, porque nada fiz para estar na cadeia. Nada eu fiz, eu sou inocente. Fui vendido pelos meus irmãos, sou um hebreu, mas lembra de mim quando estiver diante de faraó. Eu te pergunto, você lembrou de José quando estava diante de Faraó? Nem ele lembrou. E aí se passou, sabe quantos anos? Mais 2 anos. Mais 2 anos até que chegar em um momento que o rei Faraó, ele teve um sonho. E quando o Faraó sonhou, vamos ver qual é o sonho de Faraó. Faraó sonhou. Ele teve 2 sonhos. Ele sonhou que saía do Nilo 7 vacas gordas, bonitas, vacas lindas. E atrás das 7 vacas gordas saía 7 vacas magras, mirradas, feias. E as 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. Ele acordou do sonho assustado. Ele voltou a adormecer e sonhou pela segunda vez. Sonhou que nascia 7 espigas de trigo gordas, bem cheias, né, bonitas. Né, 7 espigas de trigo bem lindas mesmo, graúdas. Mas logo atrás das 7 espigas gordas de trigo, nasceram 7 espigas de trigo mirradas, fracas. E as 7 espigas mirradas comiam as 7 espigas gordas. E Faraó saiu atormentado daquele sonho e passou a procurar todos os magos encantadores do reino, os sábios do reino, e perguntou que significado é esse, e ninguém sabia que significado era aquele. Então o que acontece? Né? Agora, depois de 2 anos, aquele copeiro-chefe lembrou de José. Assim, olha, quando nós, na nossa falha, fomos presos, lá tinha um rapaz chamado José. E nós tivemos sonho, eu e o copeiro. E ele teve a revelação do sonho. E tudo que aconteceu, que ele falou que ia acontecer, aconteceu do jeitinho que ele falou. Então falou, manda chamar esse rapaz até mim. Faz ele aparecer diante de mim. E quando ele apareceu diante do faraó, né, Faraó falou assim, eu tive esse sonho assim, assim, assado. Eu quero saber qual é o significado desse sonho. José de imediato falou para ele, falou assim, olha, os seus 2 sonhos é a mesma coisa. 7 vacas gordas são 7 anos de fartura. 7 espigas gordas são 7 anos de fartura. É fartura que você nunca viu no Egito. É fartura que você vai ficar admirado da fartura que vai ter o Egito nesses 7 anos de vaca gorda, 7 anos de espigas gordas. Mas logo em seguida, 7 anos de vaca gorda, de prosperidade, de riqueza, vai entrar 7 anos de escassez. 7 anos que não vai ter nada para comer. Né? 7 anos que vai acabar com tudo. Isso é a sua interpretação. Agora eu te dou um conselho. Você precisa colocar líderes para fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Para que isso te vá bem.
para que isso te vá bem. Então o que acontece? Faraó falou assim: existe alguém mais sábio no Egito e que tem um Deus tão poderoso que nem o seu, que possa ocupar o seu lugar? Não. Então, naquele momento, Faraó elevou-se José e colocou ele como governador do Egito. Seria a segunda pessoa do Egito. Acima de José só existia Faraó. Pegou o seu anel e colocou no dedo de José, fez José subir no seu carro, ou seja, na sua carroça, e andou sobre o Egito dizendo que José era o segundo no reinado dele. Que ninguém no Egito não fazia nada sem o conselho de José. Ninguém no Egito não poderia movimentar sem José determinar. Então José passa a ser governador. José tinha 30 anos quando ele foi colocado como governador. Ele foi vendido como escravo com 17 anos. Agora ele tem 30 anos, né? Quando Deus o colocou como governador do Egito, né? Então o que acontece? Né? Quantos anos se passaram, né? Quantos anos se passaram? José tinha tudo. Eu falo que José era uma pessoa que tinha tudo para meter o pé no balde. Rumar o pé no balde, chuchar o pé no balde, falar, não quer mais nada não, não quer saber de nada, não quer saber mais de nada. Cara, ele é um filho igual aos outros, é vendido como escravo. Por 2 vezes, para o Ismaelita vendeu para o Potifar. Quando ele começa a se dar bem, ele é preso. 9h45. Obrigado, pastor Alessandro. Já vou terminar. Muito obrigado. Né? Ele é vendido. Ele é colocado na prisão. Ele tinha tudo para chutar o balde. Eu quero é chutar o balde. Não dá não. Mas ele foi fiel. A Bíblia, a linhagem messiânica não vem de José, vem de Judá. Porque Jesus é da tribo de Judá. Leão de Davi. Né? Davi da tribo de Judá, Jesus da tribo de Davi, da linhagem de Davi. Mas a Bíblia nos fala dos 12 aqui em Gênesis, a Bíblia usa praticamente 13 capítulos para falar de José. Por quê? Segundo a sua fé, segundo a sua perseverança, segundo a sua história de vida. Amém? Essa é o básico de José. Agora nós vamos ainda estudar bastante sobre José, tá bom? Nós vamos estudar bastante sobre José, tem umas 2 ou 3 ou 4 lições ainda pela frente aí para nós falar sobre José. Mas eu vou fechar aqui agora, quero agradecer a todos vocês, né, a Joana Darks, né? Quero agradecer também Oliveira, né? Não sei quem é essa Oliveira aqui, não está dando para entender direito, a Darquinha também, Deus abençoe. Né? Tem outras pessoas, Torres, Deus abençoe, Aparecida Meirelli, Luiz Pereira, Deus te abençoe, Pastor Alessandro, Pastora Adna, né? Maria Aparecida, todos vocês que participaram conosco. Amém? Terça-feira, 21 horas, estaremos aqui novamente, se Deus nos permitir, e Ele vai permitir. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração e vamos encerrar. Senhor Jesus, ó Pai, nós te louvamos, te engrandecemos o teu nome. Pai, mas Senhor, abençoa nossas vidas, a vida de cada um desses que esteve na live. Senhor Jesus Cristo, aqueles que essa live vai estar alcançando, abençoa a vida deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Quero te louvar, Senhor, e te agradecer. Nos dê essa fé, nos dê essa perseverança que José teve, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Que Deus possa te abençoar. Você que é daqui de Braslândia, não tem uma igreja, né, não está frequentando uma igreja, quero te convidar a participar da nossa igreja. Ali na área especial 6 Norte, lote C. Setor de igrejas. Ali bem quase de frente ao setor de oficina, né, de Braslândia, praticamente ao lado da delegacia da Polícia Civil, né? Então fica muito fácil de você
encontrar, ok? Que Deus possa te abençoar e até terça-feira que vem. E amém.